Olá, internauta. Dom Luiz, fala em Curitiba. Então, gente, vamos começar uma sessão de áudio sobre arquétipos, né? Esse é o primeiro áudio. Os arquétipos, gente, eles podem produzir sensações de alegria, realização, sucesso, paz, saúde, enfim, né? Felicidade. Só que também podem produzir o efeito contrário. Então você tem que estudar muito o arquétipo. O arquétipo está presente em tudo, né? Ele é um lembrete, na realidade, para o subconsciente. Através do arquétipo você pode acessar sentimentos, sensações que estão no inconsciente. Né? Então por isso é bom estudar sempre o arquétipo, analisar, avaliar se é um arquétipo do animal, que tipo que vive esse animal, para você não acessar o que você não quer. Tá? Então os arquétipos eles têm uma grande contribuição, porque eles produzem hormônios, né? Hormônio de alegria, de felicidade, assim também como podem produzir hormônio de tristeza, de solidão, né? Então o arquétipo ele não se trata de religião. Né? Tem gente que fala, é questão de religião, de magia, superstição, tem gente que fala, misticismo, né? Então, muita gente também sequer sabe o que é a palavra arquétipo, né? Ouve, mas não sabem também. Então, gente, se você já entende de arquétipo, o que você ouvirá nesses áudios é para reforçar, né? Reforçar o seu conhecimento sobre o tema, né? E para a jornada se tornar cada vez mais, né, melhor, né, pelo mundo que você cria. Agora, se você nunca ouviu falar em arquétipos, né, então eu vou falar de uma forma bem didática, né, aqui nesses áudios. Então, gente, arquétipos eles são neurotransmissores, né, e você tendo conhecimento, você pode manipular, né, esses arquétipos a seu favor para gerar mais dopamina, serotonina, né, noradrenalina, enfim, toda a química cerebral responsável por promover bem-estar em sua vida. Isso não requer prática, né, gente, nem tampouco habilidade. Basta você visualizar, né? Então os arquétipos, né, eles são extremamente importantes se você souber aproveitar o máximo deles. Então, analisa bem, né? Você não percebe, isso é a nível inconsciente. Quando você visualiza assim, uma imagem, um quadro, alguma coisa fúnebre, o tempo, veja bem, quando o tempo está nublado, né? Que está assim aquela névoa, não fica assim um dia triste, né? Porque esse é arquétipo, aquele dia triste, aquele dia parece um feriado, você não tem coragem para nada, e quando está um dia ensolarado, ele não te dá mais disposição. Então, assim é o uso do arquétipo também. Por exemplo, milho é grãos, né, gente? Grãos. Então você está olhando ali no seu armário, está com pouca comida, você está escasso, pouco dinheiro, né? Então, simples fato de você visualizar, digamos que você coloca lá um milharal, ou começa a visualizar uma imagem do milharal, de grãos, outras coisas, né? Flores, por exemplo, né? Aquilo já muda o seu estado de humor, né? Então, tem pessoas que usam muito o arquétipo, né? Tem pessoas que colocam milhos como grãos, né, no celular, aí começa a melhorar o trabalho, né? Flor, espinha, né? Dentro do estabelecimento é bom para aumentar a clientela, isso ajuda muito. Para aumentar suas vendas, você pode usar o arquétipo da maçã molhada, né? Que dá super certo. Eu já fiz alguns áudios, mas vou explicar para você. A maçã, por exemplo, você tem um comércio, uma loja, né? Então você pega uma maçã molhada. Como que você vai manter uma maçã molhada, né? É meio difícil, mas você pode comprar até uma maçã de isopor, né? Existem umas maçãs de isopor e as pessoas fazem aquelas gotículas, né?
esqueci o nome do material agora, mas vai furando e fazendo aquelas gotículas, tem uma impressão que ela está molhada, né? Você colocar uma maçã sempre visível, onde que as pessoas estão vendo um quadro de maçã atrás de você, onde você vai fazer negócio, tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda para aumentar as vendas, né? Pode usar também taças de vinho, rosa, casal de cisne para aprofundar os relacionamentos, né? O arquétipo de boca também, né? Boca que atrai uma maravilha, né? Se a pessoa estiver com depressão também ela pode usar arquétipo do beija-flor, do golfinho, do sol, né? Tem para tudo, gente, para tudo, é só você estudar. Então, cada vez que você tem que testar, você tem que, cada vez que você usar o arquétipo, né? Você tem que entender um pouco do assunto, né? E ir testando. Quando você usar os arquétipos deliberadamente em sua vida, você tem que analisar como que você está antes de usá-los e como você se sente após cada um deles, né? Eu sempre, né? Estou falando, não existe uma receita, mas o que acontece? Eu não uso mais que 30 dias um arquétipo, então uso aí 3 meses no máximo. Por exemplo, a águia. A águia é um arquétipo fortíssimo, na minha opinião, o melhor. Ele te dá autoestima, né? Ele te dá amor próprio, ele te dá poder, você se sente poderoso, porque uma águia, ela não tem limites, não tem obstáculo, né? Ela tem uma visão do futuro, ela vê longe, lá do alto, ela busca um peixe que está lá na superfície, né? Ela pega cabritos montanheses que são muito mais pesados que ela, né? É um desafio. Ela não tem obstáculo. Mas o que acontece? Se você usa isso em muito, você vai ficar com a autoconfiança exacerbada. E tudo tem que ter um limite, não é? E a águia, por si só, ela é bom quando você está sem autoestima, sem vontade, sem coragem de fazer as coisas, aquele medo. Então, quando você usa esse arquétipo, você vai ter aquele poder. Mas se você usar demais, né, você tem que contrabalancear. Por exemplo, se você usar demais, a águia é solitária. Já perceberam? A águia ela só se aproxima de outro para procriar. Elas são isoladas, elas viajam sozinhas, elas andam sozinhas, elas estão lá no alto da montanha, elas procuram o lugar mais alto para se isolar, né? Aí de repente você começa a ficar meio que antissocial, né? Começa a se isolar, ou as pessoas te isolarem. Então usa conforme você está precisando. Arquétipo do cavalo, por exemplo, né, a gente dá velocidade nos negócios. Então você tem que ir testando e ver, né? Não tem gente que fica com um arquétipo só. Você pode usar vários, depois você pode voltar lá naquele arquétipo. É de segunda necessidade, ok? Então, gente, o Gustavo, né? Gustavo Jung, por exemplo, né? Ele definiu o arquétipo como sendo a ideia primordial que temos sobre determinadas coisas, né? E essa ideia primordial pode ser consciente ou inconsciente. Ele foi um dos primeiros a falar em inconsciente coletivo, né? Mas o que eu tenho a dizer para vocês, o arquétipo, ele tem o arquétipo de inconsciente coletivo, mas ele pode ser pessoal e pode ser cultural e até familiar, né? Então, digamos aqui que esse arquétipo familiar é uma crença. A crença da família, por exemplo, que ferradura atrai da porta da sorte. Aí eu vou chegar onde que é o pessoal. Então a família toda ensina e vai passando de pai para filho que o arquétipo, a ferradura atrás da porta, ela dá sorte. Mas se essa ferradura cai no pé seu quando você é criança, quando você é adulto, qualquer momento, se você é criança é pior. Então o que acontece? No seu inconsciente está gravado que esse é um arquétipo do azar. O que vai acontecer? Toda a família vai ver que esse arquétipo dá sorte, mas para você não vai dar sorte, porque está gravado no seu inconsciente que aquilo dá azar. Então aí passa-se a ser um arquétipo pessoal, né? Para você ele vai simbolizar azar, e para a família que não teve essa ferradura caída no pé, né, vai passar como sorte. Então o arquétipo ele tem o arquétipo do inconsciente coletivo,
né? Ele tem o arquétipo cultural, igual na Índia, não comem vaca, né? É sagrada lá. Então, mesmo aquele que não crê, ele não vai comer a vaca, né? Mesmo ele não crendo. Por quê? É o inconsciente coletivo que se espalhou. Aqui para nós só não aproveitamos o berro da vaca. E o resto vai tudo. Então, por isso que eu digo que o arquétipo, você não pode generalizar. Para uns significa algo, porque ele é um neurotransmissor. Então, ele vai passar. Um cachorro, por exemplo, se ele me mordeu quando criança, ele vai passar para mim um neurotransmissor de inimigo, né? De um predador. E para você já vai passar como melhor amigo do homem. Então tem que analisar tudo isso, tem que sentir que tipo de sensação, que neurotransmissor está passando para você. Então, por exemplo, se você se deparar, digamos, um quadro, uma imagem na internet de um tigre, por exemplo, né? Então, pode ser estimulado em seu organismo a produção de neurotransmissores, que irão gerar sensações de força, ferocidade, proteção, esforço, iniciativa, né? Um arquétipo não é inofensivo, ou traz resultados positivos ou senão negativos. Como bem estabelece as pessoas aí, mas não é assim. Por exemplo, um arquétipo de um tigre, por exemplo, se você teve um contato com um tigre ou já assistiu filmes de Tarzan, por exemplo, né, vai passar aquela coisa de medo em você, né? Mas existe aquele inconsciente coletivo. Por exemplo, se você vê uma mulher, uma roupa de oncinha, né, de tigre, tigresa, ele vai te causar o quê? Os felinos, eles são muito sensuais, eles são bonitos, né? Vai te passar aquela sensação de sensualidade, né? Mas ao mesmo tempo você fica meio com medo daquela mulher, né? Ah, não, é muito para mim, não vou chegar. Então vai de cada um, mas o que vai gerar é esse tipo de sensação, né? O arquétipo é gerar sentimentos e provocar comportamentos, né? Às vezes você tem um devido comportamento devido ao arquétipo que você está presenciando, né? Se, por exemplo, a tua mulher vai fazer algo diferente, né? Vai te fazer uma surpresa, coloca lá uma lingerie, por exemplo, de oncinha, né? Vai mudar o seu comportamento. Pode te causar uma vontade de fazer amor, né? Coisa que nem estava passando pela sua mente. Então ele também influencia, né? Ele influencia no seu comportamento, né? Então, muita gente pode pensar, mas o que é neurotransmissor? Gente, neurotransmissor é uma substância química que ela é produzida, uma célula do cérebro, o neurônio, né? Ele é capaz de conduzir e transmitir uma informação de um neurônio a outro, ou seja, é como um telefone, gente, para comunicação entre os neurônios. Essa comunicação se chama sinapse, né? Então, apesar de um neurônio ser vizinho do outro, né, a comunicação entre eles não ocorre naturalmente, por assim dizer, né? Eles funcionam através de disparos elétricos. Então, para transmitir o impulso elétrico e uma informação química, para que as células consigam se conversar, o neurônio produz e utiliza os neurotransmissores que são como combustíveis para o cérebro realizar determinadas funções. Num carro, é preciso ter água, diferentes tipos de óleo, gasolina, lubrificantes, né? E no cérebro é a mesma coisa. Existem vários neurotransmissores e também outras substâncias que agem como neurotransmissores. Por exemplo, os aminoácidos, peptídeos e até mesmo gases como o óxido nítrico e o gás carbônico. Os principais neurotransmissores, né, gente, são a acetilcolina, né? Esse neurotransmissor estimulante está envolvido em muitos comportamentos, dentre eles o aprendizado, a memória e a atenção. Testes feitos em animais revelaram que o bloqueio da liberação desse neurotransmissor é responsável pelo déficit
esses aspectos cognitivos. É o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático e sua sinalização nesse sistema dá origem à contrição dos brônquios, vasos sanguíneos e pupilas. E reduz batimentos cardíacos, produz ereção, entre outros, né? Esse transmissor é importante para a movimentação do nosso corpo, pois sua liberação em músculos promove a contração das fibras musculares. Gente, então no próximo áudio eu vou continuar falando sobre esses principais transmissores, tá? No próximo começarei falando sobre a serotonina, né? Eu vou falar só dos principais, mas são muitos. Noradrenalina, por exemplo, né? Então, até o próximo áudio.